Olá, pessoas. Vamos dar continuidade ao curso ABA para Famílias, o ABA para Pais, que é um curso idealizado pela Clínica Ativa, né, formulado pela equipe Contexto ABA, e que a gente está disponibilizando aqui para os pais da clínica e os demais interessados em conhecer um pouco da análise do comportamento aplicada, né? Primeiro módulo a gente falou um pouco sobre autismo, segundo sobre as dimensões, o que era a ABA, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona esse serviço, né? Então, o tópico 3 vai falar sobre a prestação de serviço, estruturação da intervenção e papéis sociais. Meu nome é Jardson Fragoso, sou supervisor e diretor clínico da Clínica Ativa e fundador da equipe do coletivo profissional Contexto. Então, vamos nessa, né? Então, você chega com seu filho e acaba entrando no mundo da análise do comportamento aplicada. É indicado que seu filho tem um tratamento ABA, e agora você já sabe o que é o autismo, suas características, as dimensões da análise do comportamento aplicada, e a gente vai ver como é que funciona na prática. Então, a prestação de serviço, ela é feita, em sua maioria das vezes, através de uma estrutura, né? Essa estrutura da equipe, ela tem 4 pontos, né? O supervisor, que deve possuir mestrado, né, ou especialização em análise de comportamento aplicada. Sua função é direcionar, avaliar, definir objetivos de intervenção no plano, monitorar o desempenho e progresso do cliente, treinar e supervisionar aplicadores e coordenadores. Ele também tem o caráter de orientar todo o atendimento e dar frente aos dados fornecidos por toda a equipe multi, aplicador, coordenador. Então, ele é o responsável pelo caso, a pessoa que gerencia. E aí nós temos um ponto importante para falar sobre supervisão, porque se relaciona com a qualidade do serviço prestado. Existe uma grande discussão agora no Brasil sobre a formação desse supervisor, né? Nós temos algumas certificações internacionais que algumas pessoas no Brasil têm, como o CAB, o QBA, o BCBA, só que o BCBA agora está fechado a pessoas dos Estados Unidos, e no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Medicina, Psicologia Comportamental, a BPMC, que está iniciando o seu processo de certificação, que é o chamado CABA-BR. Então, para ser supervisor, você precisa passar por uma série de horas de supervisão. Quando eu falo de supervisão, é de pessoas te supervisionando, né? Você tem que ter, no mínimo, um mestrado e conhecimento na área através de uma prova, né? E isso tem se fomentado e discutido porque nós vemos aí muitos prestadores de serviços que não têm as especializações na área, que não têm, né, um know-how técnico, mas acaba sendo supervisor. Então, quando alguém quer um serviço de qualidade em ABA, é necessário saber todo o histórico do supervisor. É importante, e não é nenhum problema, se a clínica é séria, que os pais solicitem, né, o currículo do profissional supervisor, porque é ele que vai ser responsável diretamente por toda a intervenção. Então, o papel do supervisor ou a qualidade do trabalho muitas vezes deriva da qualidade do supervisor, certo? Então, nós temos o coordenador, que deve possuir especialização em ABA. Sua função é auxiliar o supervisor, criar programas de ensino, realizar visitas nos ambientes de aplicação e participar ativamente da supervisão dos aplicadores e treinamento dos mesmos. O coordenador é uma ponte que liga a coleta de dados, a aplicação, ao supervisor, né? E ele acaba também auxiliando na organização dos dados, na organização das tarefas. Então, é muito importante a presença do coordenador. Vocês vão encontrar, provavelmente, muitos serviços que não têm a figura do coordenador, tem a figura do supervisor e do aplicador. Isso também não é problema. Mas, dependendo da quantidade de casos que o supervisor tenha,
né, é muito difícil gerenciar sem a presença do coordenador. Então, acaba caindo a qualidade porque você fica sem ter contato com tudo. Quem, né, pegando muitas coisas, acaba não dando conta. E é importante a gente pensar também que, como o supervisor ele é o dono dos casos, o supervisor ele tem que estar supervisionando todos os casos. Então, não existe um aba em que você tem um cliente e que não passa por supervisão. Ou seja, ele é um caso mais tranquilo, então não deve passar pela supervisão. Isso não existe. Então, toda intervenção ABA tem que ter um supervisor, certo? E o aplicador, ou AT, ele é o elo de ligação de todos os programas, planejamentos e dados diretamente com o cliente, né? Ele geralmente está relacionado à ida na escola, à ida na casa e o acompanhamento direto, né? É desejável que possua graduação em áreas de saúde ou educação e conhecimento, formação e acompanhamento terapêutico, ou seja, cursos de formação, cursos em que ele possa ter o conhecimento. Ele é responsável direto pelo ensino de habilidades no ambiente natural da criança de maneira intensiva, né? Nos Estados Unidos, o aplicador ele faz um curso técnico, né? Então ele não é chamado de acompanhante terapêutico, ele é um technicist, né? Um técnico de comportamento. Aqui no Brasil a gente não tem uma regulamentação, né, dessas profissões, e aí para que a gente possa ter algum, digamos assim, respaldo ético e principalmente uma vigilância, é que se prefere que seja de saúde, que tenha seus conselhos, né, que seja educação, que esteja relacionado ao ensino, né, e a gente, assim, garante muitas vezes, não é necessariamente a qualidade, mas a responsabilidade ética, né? Então, ainda estamos no processo de amadurecimento, né? O CABA-BR, que se propõe a ser a nossa certificação, ele certifica tanto supervisor quanto coordenador, quanto aplicador. Então, isso acaba garantindo a gente também uma série de qualidades, né? E a equipe multi, que são os profissionais de diversas áreas que acompanham o paciente na clínica de acordo com sua especialidade. Então, você tem fono, terapia ocupacional, musicoterapia, porém de maneira integrada, né? Corra dos serviços que dizem que fazem aba com a equipe multi, em que a equipe multi não conversa com a equipe aba, né? Porque, como nós estamos falando da parte da equipe aba em contato direto com o cliente o tempo todo, nós podemos ampliar os ganhos que são feitos na clínica. Então, a integração, né, de toda essa equipe é que vai resultar diretamente numa ótima qualidade de trabalho, certo? Então, basicamente, isso vocês devem estar atentos para a qualidade do serviço que é prestado para vocês, tá? Então, como é que é feita a intervenção? Então, as habilidades, elas são avaliadas. Não existe um ABA que é para todo mundo. Existe sempre uma dinâmica de propaganda que as pessoas fazem, né? Ah, eu quero um aba estruturado, eu quero um aba naturalística, eu quero um aba na mesinha, eu quero um aba na sala. É sempre importante pensar que as habilidades, elas são avaliadas e o programa e o plano, que é o PEI, ele é direcionado para aquela criança. Então, a depender dos déficits, ou seja, do que essa criança precisa, eu posso ter uma aba mais estruturada, uma aba mais naturalística, e isso vai do aprendiz. O ponto principal nessa situação toda é que o aprendiz tem que se sentir bem. Então, a criança tem que se sentir feliz, tem que se sentir engajada, tem que se sentir bem com o AT, com as coisas que estão fazendo, né? E essa é a prioridade. Então, a gente faz essa avaliação para fazer e desenvolver um currículo, ou seja, um plano de trabalho, que geralmente tem um prazo, né? Então, esse plano ele tem objetivos a serem alcançados,
E esse objetivo tem prazos. Então, geralmente, a gente aqui na clínica trabalha com 6 meses. Então, depois de 6 meses, a gente vê os objetivos, vê os dados dos objetivos e começa a discutir se funcionou, se não funcionou, o que é que tem que ser melhorado, e por aí vai, né? Então, a partir dos 6 meses, né, a gente primeiro a gente faz a avaliação, depois a gente vem para a implementação de intervenções, né? Então, a gente intervém com os objetivos. Aqui na clínica ativa, você tem a equipe multiprofissional, que também destaca objetivos específicos, porque a gente vai acompanhando o desenvolvimento em todas as áreas do aprendiz, né? E esse processo são 6 meses de prazo. Então, depois dos 6 meses de prazo, a gente vai, faz a devolutiva e faz uma avaliação contínua do progresso. Ou seja, a gente reavalia essa criança para ver aonde ela chegou, quais são os déficits do desenvolvimento que são apresentados agora, porque a criança pode ter mudado de escola, a criança pode ter saído de G5 para o primeiro ano, as exigências são diferentes, a criança pode estar num ambiente social diferente, precisa de novas aquisições, então a gente faz sempre uma avaliação contínua dessa criança. E a partir daí faz outros objetivos e vai se fazendo assim. Obviamente, dentro dessa perspectiva, a gente espera que, com a melhora da criança, quando eu falo com a melhora, é com desempenhos esperados, né, a intervenção diminua de tempo. Então, como eu sempre falo para os nossos colaboradores, é que nós temos que trabalhar o máximo para que nós possamos ser inúteis, ou seja, que a criança não dependa mais da gente, que não precise, que ela tenha autonomia em seu mundo. Então, a gente faz esse processo, certo? Na intervenção, né, quais são os papéis sociais? O que é que nós podemos fazer? Né? Então, a família é extremamente importante no desenvolvimento de uma intervenção em aba. Ela tem que ser incluída, né? Porque eles são os principais agentes de mudança. São eles que dão suporte. Então, a família pode ajudar os profissionais a entenderem o comportamento do filho, fornecendo informações importantes para o planejamento da intervenção, né? Quando capacitados, eu acho que essa também é a parte importante, a família deve ser treinada, né, ter as orientações parentais e ter treino parental, né, para poder implementar estratégias baseadas em análise do comportamento aplicado, ajudando a reforçar habilidades aprendidas na terapia e melhorando a eficácia de toda a intervenção. Uma outra coisa importante é que essa família geralmente vem desgastada, vem uma série de situações, porque nesse mundo capacitista é muito difícil. É importante que as pessoas que estão trabalhando com a aba pensem e busquem quais são os objetivos da família, né? Então, assim, olha, família, o que é que vocês querem, que a gente possa ajudar, o que tipo de treinamento, o que é que vocês gostariam de saber. Então, nós somos sempre guiados a perguntar para as famílias quais objetivos que elas teriam, que a gente pudesse ajudar, para que toda a qualidade de vida dessa família seja melhorada. Mesmo porque, sem uma família coesa, unida, juntamente com a gente, a intervenção, com certeza, vai ficar focada na família, ou na escola, ou na clínica, e a generalização acaba sendo prejudicada. Uma outra situação importante é a parte da escola, né? A inclusão, ela é um direito garantido por lei e uma oportunidade para pessoas autistas aprenderem e se desenvolverem socialmente. Então, é importante que a equipe e os professores conheçam as particularidades e necessidades de aluno, né? Que eu acho que é importante todo mundo saber, que a escola, sendo um aluno de inclusão, planeje individualmente, né, eu faço um plano de ensino individualizado para aquela criança, e que a clínica e a escola possam trabalhar os objetivos em conjunto e em comum, sendo que a clínica, né, o AT que estivesse na escola, por exemplo, né, auxiliaria muito os professores, e aí nós teríamos também uma integração de aquisição de repertórios sociais que são imprescindíveis, né? Então, cabe à escola a adaptação do conteúdo escolar, né, humanizar professores e equipe, além de acompanhar de perto o aprendizado,
deve reforçar junto os demais alunos de classe a importância da inclusão, né, um ambiente escolar acolhedor e humanizado propicia inúmeras possibilidades de aprendizado e desenvolvimento social. Então, fazer com que todo mundo consiga desempenhar seu papel da melhor forma para ganho daquela criança, adolescente, daquela pessoa autista. Beleza, gente? Então, a gente fica aqui e depois vamos para o tópico 4.